Bispo Newton e a palavra que conduz a vida. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Eu estou de volta para transmitir uma mensagem para abençoar a sua vida. Constantemente nós estamos orientando e exortando as pessoas a respeito da importância de se buscar uma verdadeira comunhão com Deus, né? Porque existem muitas pessoas, no Brasil isso acontece muitas pessoas dentro de igrejas, e no entanto a grande maioria delas buscando apenas a solução dos problemas, buscando apenas a transformação da vida num aspecto exterior. E muitas das vezes elas esquecem que o aspecto espiritual tem que estar em primeiro lugar. Muitas são as pessoas que estão frequentando igrejas, chegam ao ponto de serem batizadas nas águas, se tornam dizimistas, ofertantes, mas infelizmente muitas delas estão lutando apenas para que Deus resolva os seus problemas e lhes conceda a solução e a realização daquilo que elas estão buscando, né? É a solução, é a conquista de bens materiais, é a solução de problemas, é a transformação apenas por fora. E muitas delas nunca tiveram de fato uma experiência com Deus, muitas delas não nasceram do Espírito Santo, não foram regeneradas e estão lutando para que Deus simplesmente conserte as suas vidas e coloque as suas vidas de um modo perfeito. E elas esquecem que dentre tudo aquilo que Deus promete, e promete muitas coisas, né, existe o mais importante, que é a conquista da vida eterna, é a vida de comunhão com Deus, é aquela vida de um relacionamento verdadeiro com Deus. Ora, quando não se tem de fato uma comunhão com Deus, vive-se muitas das vezes na base do desespero, na base da angústia, porque o mundo que vivemos é um mundo de aflições. E muitas pessoas, elas infelizmente não têm, muitos cristãos, não têm vivido uma vida realmente vivida em comunhão com Deus. Por isso, muitas dessas pessoas, né, são fracas, são pessoas debilitadas na fé, são pessoas que, diante das mínimas dificuldades, mínimas adversidades, elas se desesperam, elas se abatem, porque está faltando de fato uma comunhão com Deus. O Salmo de número 46, ele fala a respeito de Deus ser o refúgio e a fortaleza, né? Deus se torna refúgio e fortaleza não para todos, mas para aqueles que de fato buscam uma comunhão com Ele, o colocam em primeiro lugar e fazem dele de fato o seu refúgio e fortaleza. O salmista então escreveu assim: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ora, o salmista primeiramente fala que Deus se tornou o refúgio e fortaleza para ele, o socorro bem presente nos momentos de tribulações. Depois, em seguida,
ele fala da sua condição, né, espiritual e da condição espiritual daqueles que de fato fazem de Deus o refúgio e fortaleza. Ele diz ainda, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. O salmista estava querendo dizer que, ainda que aconteçam grandes adversidades, ainda que aconteçam situações extremamente adversas, ainda que as circunstâncias se tornem extremamente contrárias, adversas, difíceis, ele estava querendo dizer que essas pessoas, né, que de fato têm uma comunhão com Deus, elas não se abalam, elas não se desesperam, elas não temem, porque depois ele explica, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde ante amanhã. Ele fala da presença de Deus, ele fala do Espírito Santo, quando ele diz que há um rio, né, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o salmista está se referindo ao Espírito Santo, à presença de Deus na vida daqueles que têm comunhão com Deus. Isso quer dizer que ainda que aqueles que de fato fizeram de Deus seu refúgio e fortaleza, aqueles que andam de fato em comunhão, vivem em comunhão com Deus, ainda que enfrentem situações extremamente adversas, por causa da presença de Deus, por causa da comunhão com Deus, por causa do Espírito de Deus, essas pessoas recebem a condição de não temer, de não se desesperar, de não se abalar, ainda que as circunstâncias estejam completamente contrárias. Então, é importante ter um equilíbrio, né? É importante que se viva uma vida cristã com equilíbrio. Será que nós precisamos perguntar se Deus quer abençoar? Claro que Ele quer. Quem está enfermo pode, através da fé, obter a cura. Aqueles que estão espiritualmente falando, oprimidos, perturbados, viciados, eles devem exercitar a fé e buscar através do poder de Jesus, do nome de Jesus, a libertação de todos esses males. Se você perguntar, será que Deus quer que o cristão viva na miséria, mendigando o pão? Eu não creio nisso, evidentemente que não. Que a vontade de Deus é suprir as necessidades daqueles que creem. Deus deseja abençoar a família, o casamento, Deus deseja que o cristão tenha uma vida abençoada em todos os aspectos. No entanto, é muito importante lembrarmos que a vida espiritual, a comunhão com Deus, né, a busca do reino de Deus e a sua justiça, tem que estar em primeiro lugar. Então, você que me assiste, analise isso, verifique se você tem colocado sua vida espiritual em primeiro lugar, se você tem realmente procurado viver uma vida de comunhão com Deus, se você tem procurado, né, realmente andar em comunhão com Deus, ou se você tem sido aquela pessoa que, como tantas, que estão indo a igrejas apenas para ver se Deus resolve os seus problemas, dá a você o que você quer, e, no entanto, você está aí vazia da presença de Deus, sem comunhão com Deus. Ora, tudo isso que nós lemos aqui está falando e se referindo a pessoas que vivem em comunhão com Deus, que fizeram de Deus o seu refúgio e fortaleza. Essas pessoas também enfrentam lutas, adversidades. Os que vivem em comunhão com Deus enfrentam lutas e adversidades, mas por causa dessa comunhão com Deus, dessa experiência com Deus, conseguem se manter
seguros, sem desespero, por causa da presença de Deus neles. Eu quero dizer a você que é muito importante que se busque uma vida de comunhão com Deus. No domingo nós teremos as reuniões do Espírito Santo na nossa sede, às 9 da manhã e às 7 da noite. Esse domingo, um domingo especial, porque nós teremos esse domingo de Páscoa, né? E a Páscoa, evidentemente, não tem nada a ver com o que muitas pessoas imaginam, não tem nada a ver com o ovo de chocolate, não tem nada a ver com esse tipo de coisa. A Páscoa, no termo hebraico, né, significa para nós, né, e traduzindo para o texto, para o português, vamos dizer assim, a Páscoa significa passagem, poupar, passar por cima, né? Porque no dia em que Deus instituiu a Páscoa, estando ainda Israel lá no Egito, antes de sair do Egito, aconteceria o juízo mais importante, mais forte no Egito, que seria a passagem daquele anjo da morte lá no Egito. E quem não tivesse em suas casas a unção com o sangue do Cordeiro que o povo de Israel matou, quem não tinha o sinal do sangue do Cordeiro, naquela casa os primogênitos seriam mortos, né? Então, a Páscoa é uma comemoração da libertação espiritual, da libertação de uma vida de escravidão e também de uma vida de pecado. Então, no domingo, nós teremos a Santa Ceia. O Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia e ela representa tudo isso, tudo aquilo que representou aquele ritual que o povo de Israel realizou lá, ainda estando no Egito. A Santa Ceia, ela representa tudo isso, porque a Santa Ceia é a cerimônia mais importante para o cristão. Nós fazemos memória do Senhor Jesus, né, que foi e virá. Através da Santa Ceia, nós comemoramos também a libertação de uma vida de trevas, de uma vida de pecados, enfim. Então, no domingo, às 9 da manhã e depois às 7 da noite, essas duas reuniões do Espírito Santo, e neste domingo, especialmente a Santa Ceia, comemorando esse domingo de Páscoa. O endereço da nossa sede é Avenida República 4729, no bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Lá no Rio de Janeiro, é a pastora Nilzete, na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé, às 9 horas da manhã. Você pode